Você sabe o que é princípio alfabético? Vou te dar dicas e estratégias de atividades para você trabalhar esta habilidade de princípio alfabético com os seus alunos. Eu me chamo Vanessa Gonçalves, sou graduanda em Pedagogia e professora alfabetizadora. Hoje vamos falar qual a importância do princípio alfabético nas crianças que estão no processo de alfabetização e também como desenvolver essas habilidades nas crianças. Estou aqui para compartilhar com vocês as nossas vivências e experiências aqui do nosso reforço escolar Despertando Saberes, onde nós atendemos crianças que estão em processo de alfabetização. Muitos profissionais desconhecem a importância do princípio alfabético nas crianças que estão no processo de alfabetização. Mas antes disso, precisamos pensar: o que é princípio alfabético? E qual a importância dessa habilidade nas crianças que estão no processo de alfabetização? E como desenvolvermos essa habilidade em nossas crianças? É muito comum nós recebermos aqui no nosso reforço escolar crianças que estão no começo do processo de alfabetização e que ainda não reconhecem o alfabeto, ainda não reconhecem várias habilidades do princípio alfabético. Então, nós podemos considerar que essas crianças ainda não consolidaram o princípio alfabético. Então, vamos lá. É indispensável sabermos o que é o princípio alfabético. Bom, é o entendimento de que as palavras, elas são compostas por letras e que estas letras representam sons. E também é a capacidade de usarmos essas associações de letras e sons para ler ou escrever as palavras. Em outras palavras, é quando a criança ela já sabe e utiliza letras para escrever e ela entende que essas letras possuem sons. Trouxe aqui 2 exemplos de sondagens diagnósticas de crianças que estão no processo de alfabetização. Uma sondagem é um exemplo de uma criança que ainda não se apropriou do princípio alfabético. E outro exemplo de sondagem é uma criança que já se apropriou do princípio alfabético. Veja só, está aparecendo aí na tela para vocês o primeiro exemplo de sondagem diagnóstica. Observem, aqui a nossa criança ainda não se apropriou do princípio alfabético. Olha só, do lado das figuras tem ali uma escrita. Nós podemos observar que essa criança está em nível pré-silábico 1. E o que significa? Significa que essa criança faz em sua escrita garatujas. Provavelmente essa criança conviva com adultos que façam letras cursivas e ela observa e faz isso também em seus registros. Então ali a criança imita a letra cursiva. Ela ainda não compreende que as palavras são escritas utilizando letras. Agora, neste segundo exemplo, nós temos uma realidade diferente. Aqui, a nossa criança já escreve de forma alfabética. Olha só, ela escreveu utilizando letras para escrever as palavras e de forma alfabética. Ela já compreendeu que as palavras são escritas utilizando letras e que essas letras possuem sons. Então vamos lá. Como que nós vamos trabalharmos o princípio alfabético com as nossas crianças de forma prática e muito divertida? Então eu trouxe aqui para vocês alguns recursos incríveis, muito concretos, para as nossas crianças aprenderem o princípio alfabético. Precisamos pensar no primeiro tópico. O que é que nós precisamos desenvolver na nossa criança? O conhecimento do alfabeto. Será que a minha criança sabe o que é o alfabeto? Então nós precisamos explicar de forma explícita para os nossos alunos o que é o alfabeto,
quantas letras compõem o alfabeto. E eu tenho aqui um recurso lindo para você ensinar a sua criança utilizando vários materiais. Então, olha só que atividade incrível para nós trabalharmos com as nossas crianças princípio alfabético. Primeiro, o que nós precisamos pensar? Precisamos ensinar de forma explícita o alfabeto para as nossas crianças. Contar quantas letras tem o alfabeto, a diferença entre vogais e também de consoantes, quantas vogais tem o alfabeto e quantas consoantes tem. A criança pode utilizar massinha de modelar para fazer esta marcação. Olha só. Vamos agora colocar a massinha de modelar apenas nas vogais. Dá para fazer assim também com as consoantes e assim vai se tornando muito mais atrativo e também muito sensorial. Outra possibilidade de trabalharmos com este recurso é a nossa criança identificar a figura inicial de cada letrinha. Então temos aqui o tabuleiro com todo o alfabeto. E também temos tampinhas com figuras. E a criança vai precisar fazer a relação entre a figura que está na tampinha com a letra inicial. Daí a gente sempre questiona para as nossas crianças: que figurinha que é essa daqui? Ah, é uma abelha. Abelha, que letra que começa? Abelha. Começa com a letra A, então a criança vai fazendo o pareamento entre a figura e a sua letra inicial. E olha só que bacana que é essa atividade aqui. Então a criança vai fazer a relação entre a figura e a sua letra inicial e o tabuleiro fica completo. Então, depois que eu expliquei para os meus alunos de forma explícita o que é o alfabeto, eu preciso ensinar a ordem deste alfabeto, a sequência, porque o alfabeto tem uma sequência, né? Do A até o Z. Preciso também ensinar a diferença entre vogais, entre consoantes. E tudo isso de que maneira? De maneira dinâmica, de maneira que os nossos alunos tenham interesse em aprender. Também precisamos ensinar a diferença entre todas as fontes, que existem letras maiúsculas, minúsculas, caixa alta, letra cursiva, tudo isso precisa ser ensinado para as nossas crianças desenvolverem habilidades de princípio alfabético. Outra coisa importante é que devemos ensinar o nome das letras? Sim, mas não podemos esquecer que devemos também ensinar o som que as letras fazem. E isto podemos dizer assim que é a cereja do bolo, é o segredo da alfabetização. Precisamos ensinar o som que as letras fazem para os nossos alunos. E esses sons podem ser de maneira contextualizada ou isolada. Outro recurso incrível para trabalharmos princípio alfabético com as nossas crianças são esses cards de fontes variadas. Olha só que legal! Aqui nós temos a figura com a letra inicial e os traçados diferentes, várias fontes. Letra bastão, temos letra cursiva maiúscula e minúscula e a letra de revista. Do outro lado, nós temos a letra pontilhada. Então, o que a criança vai fazer? A criança vai fazer o traçado desta letra, usando canetinha, escreve e apaga.
Então, nós precisamos ensinar o traçado correto das letras para nossa criança. E assim, desenvolvemos princípio alfabético, uma habilidade muito importante no processo de alfabetização. E também já aproveitamos e desenvolvemos a coordenação motora fina com os nossos pequenos. E aí, me conta, notou a importância de nós entendermos a importância do princípio alfabético no processo de alfabetização? E também a importância de utilizarmos recursos lúdicos e concretos para que essa aprendizagem seja muito mais significativa? Então, continue nos acompanhando nas nossas redes sociais que estão na descrição deste vídeo. Até mais!